Oi, meus amores do primeiro ano, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Galera, nós vamos ter nossa aula agora sobre a matemática fundamental, né? Na aula passada, só pra gente retomar um pouquinho do que a gente já estava falando, perdão, nós vimos o finalzinho da parte de divisibilidade, beleza? Então a gente aprendeu a fazer a fatoração, a decomposição em fator primo, né? Depois a gente viu o cálculo do MMC, o cálculo do MDC e fechamos a aula com alguns exercícios. Dando sequência, dando continuidade às nossas aulas, nós vamos para a aula 5 da matemática fundamental, que é sobre números inteiros. Então vamos lá? É o seguinte, isso daqui vai coincidir muito com o Júlio já possa ter dado para vocês. Eu não sei em que pé que o Júlio tá, mas provavelmente ele já passou pelos conjuntos com vocês. Então nós temos o conjunto dos números inteiros, que a gente representa pela letra Z. Quem faz parte do conjunto dos números inteiros? Todo número que é inteiro positivo e negativo, e o zero também, incluindo o zero. Então, isso daqui seria uma pequena parcela dos números inteiros. Então, a gente tem aqui, ó, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Esses são os inteiros negativos. Aí a gente tem o zero, e 1, 2, 3, 4, 5, e assim por diante. Nós temos aqui os inteiros positivos. Vocês já aprenderam que esses caras aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, os inteiros positivos, eles também são elementos do conjunto dos naturais. Então a gente pode afirmar que o conjunto dos naturais está contido dentro do conjunto dos inteiros. Lembra desse símbolo aqui que é o símbolo do contido? Significa que o conjunto dos naturais ele é subconjunto do conjunto dos inteiros. Para um conjunto ser subconjunto do outro, os seus elementos devem pertencer ao outro. Então aqui, ó, os elementos do conjunto dos naturais pertencem também como elementos dos inteiros. Se você for fazer um diagrama de Venn, que é esse diagrama que a gente usa as circunferências, as bolinhas para representar cada conjunto, o conjunto dos naturais, que é esse aqui, ó, na cor mais, tá no azul, né? Ele está dentro do conjunto dos inteiros, tudo bem? Então isso daqui é bem interessante a gente saber também. O conjunto dos naturais, ele é um subconjunto dos inteiros. Então, ponto, bisteca, vamos lá. O que é um número inteiro, então? É todo número inteiro positivo ou negativo, certo? Dentro desse conjunto, a gente pode ter algumas ramificações deles. Então, a gente pode ter outros conjuntos formados dentro do conjunto dos inteiros, alguns subconjuntos além dos naturais. Como, por exemplo, toda vez que você vê esse asterisco aqui na frente, ó, em cima do Z ou de qualquer conjunto, significa que a gente retira o zero. Então, como é que seria o nome desse conjunto aqui, ó? E o nome desse conjunto é o conjunto dos inteiros menos exceto o zero, tá certo? Se você coloca um maisinho aqui, ó, no caso dos inteiros, você só quer os inteiros positivos. E como eu não coloquei o asterisco, eu continuo com o zero. Então, no caso, eu vou ter os inteiros positivos junto com o zero. Isso daqui equivale ao conjunto dos naturais, porque o Z+, ele é equivalente ao conjunto dos naturais, que são toda essa galera aqui, beleza? O Z- seria todos os negativos com o zero, tudo bem? Se eu coloco assim, ó, Z mais com asterisco, então, ó, ali, ó, eu tenho o zero. Aqui, como eu coloquei esse asterisco ali, eu tirei o zero, tá bom? E então isso daqui é equivalente aos naturais sem o zero. E aqui são os números negativos também sem o zero. Tudo bem? Então lembra sempre que esse símbolozinho aqui, esse asterisco, né? Ele vai representar a retirada do zero. Aqui o mais e o menos significa que eu vou pegar só os positivos ou os negativos. E para arrancar do mais e do menos o zero, eu preciso colocar lá o seu símbolo, tudo bem?
Então isso daqui é bem interessante de vocês guardarem, ok? Tranquilo? Então tá bom. Dentro dos conjuntos, a gente estuda bastante a questão da reta, que a gente sempre representa qualquer conjunto numa reta que ela é ordenada, seja da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo. Então a gente vai construir aqui, ó, uma reta que ela é ordenada, tá? Então eu estou fazendo aqui da esquerda para a direita, ok? E aí eu tenho aqui, ó, o zero. Ele funciona dentro do conjunto dos inteiros e para os outros conjuntos acima do inteiro como um eixo aqui que é o eixo de simetria. Então de um lado você vai ter os positivos e do outro lado os negativos. E os positivos e os negativos que estão à mesma distância do zero, como por exemplo o 2 positivo, a distância dele até o zero é de 2 unidades. O menos 2, que é negativo, a distância dele até o zero também é de 2 unidades. Então, esses caras que estão à mesma distância do zero, a gente chama de simétrico, eles são simétricos. Então, o menos 2 é o simétrico do 2, o menos 1 é o simétrico do 1, o menos 4 é o simétrico do 4. A gente pode usar a expressão, né, a palavra simétrico ou oposto. Olha lá, ó, que eu estava dizendo, imagina o 3. A distância do 3 até o zero é de 3 unidades. A distância do menos 3 até o zero também é de 3 unidades. Então significa que o 3 é o simétrico do menos 3. Ou o contrário, olha lá, ó, o simétrico, o oposto de menos 3 é o 3. Você tem que o oposto de menos 7 é o 7. O simétrico de 10 é o menos 10. E assim por diante, tá bom? Então, esse sinalzinho de menos aqui, nos números inteiros negativos, ele representa o oposto, o simétrico. A gente pode ler assim também, ó. O que é o menos 2? Ele é o simétrico do 2. O que é o menos 1? Ele é o oposto do 1, tá? A gente vai usar isso um pouquinho mais pra frente, vocês vão ver. Feito isso, agora eu posso explicar para vocês o que é módulo. Eu não sei se vocês já viram, mas o que é o módulo? O módulo, ele é a distância calculada de qualquer valor dos números inteiros, né, até o zero, até a origem, que seria o zero, que é aquele eixo, como eu estava explicando para vocês, de simetria. O módulo ele pode ser conhecido como módulo ou como valor absoluto. Então, se você lê a expressão valor absoluto, significa que ele quer calcular o módulo daquele cara. Certinho? Olha lá, ó. Chamamos a distância de qualquer ponto da reta, a origem, como módulo. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Eu quero calcular, por exemplo, o módulo do 4. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular quantas unidades que o 4 está distante do zero. Então, eu venho, ó, 1, 2, 3, 4 unidades. Então, significa que o módulo de 4 é o 4. É ele próprio. Tá? Por exemplo, menos 3. Como é que é o módulo do menos 3? Eu tenho que pegar aqui o menos 3 e contar quantas unidades ele tem até chegar no zero. Então, do menos 3 para chegar no zero, eu vou ter 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Então, o módulo de menos 3 são 3 unidades, ou seja, é igual a 3. Porque distância ela não pode ser negativa. A distância ela é positiva. Até que vem um cara chato de física lá e vai dizer para você o que significa distância negativa. Mas isso é mais para frente, ou até mesmo vocês já podem estar vendo agora, né? E eu estou viajando aqui. Mas aqui a questão é o seguinte, a distância ela não vai ser negativa. Então, quando eu ando do menos 3 até o zero, eu estou andando 3 unidades. Por isso que o módulo do menos 3 é 3. Então, perceba o seguinte, que é a definição de módulo, que ela é linda e a gente pode usar depois para representar a função modular, para uma equação modular. O módulo ele é tão legal porque se você souber isso que eu estou explicando para vocês, vocês podem resolver equações, podem resolver funções, podem construir o gráfico, tudo que vai vir mais à frente no estudo
é de módulo. Então, cara, o que você precisa saber? Que quando o número for positivo, o módulo vai ser ele mesmo. E quando o número for negativo, o módulo é o seu simétrico, é o seu oposto. Qual é o oposto de menos 3? É 3. Qual é o simétrico do menos 3? 3. Então, a gente sempre escreve isso para o aluno. Olha lá, ó. O módulo de x vai ser igual ao próprio x, ou seja, o módulo de um valor inteiro x vai ser ele mesmo se o x for positivo, for maior que zero. E o módulo do x vai ser, ó, aqui, galera, não lê como menos x. Vamos ler assim, ó, o módulo de x vai ser igual ao seu oposto, do x, se o x for negativo. Se esse cara que tiver aqui dentro do módulo, ele for negativo, eu vou mudar o sinal dele aqui, ó, eu vou multiplicar por menos 1, eu vou pegar o seu oposto para descobrir o módulo. Eu puxei isso daqui, ó, para outra tela. E aí eu vou fazer alguns exemplos com vocês para vocês entenderem pela definição. Então vamos lá, ó. Módulo de 32 é o próprio 32, porque ó, o 32 ele é positivo, então eu mantenho o 32. O módulo de menos 65, olha lá, ó, o x aqui agora, ele é menos 65, então ele é negativo. Então o seu módulo vai ser o seu simétrico, ó. Qual é o simétrico? Ó, esse menos na frente do parênteses, ele fala assim, ó, o simétrico do menos 65, olha lá, o simétrico de x. O x é o menos 65 e aqui é o simétrico do x. Então, é o simétrico do menos 65. É o 65. Então, guarda essa definição de módulo. Se o x for positivo, o módulo será ele mesmo. Se o cara que estiver dentro do módulo for negativo, o seu valor, o valor do módulo será o seu simétrico. Você multiplica ele por menos 1, multiplica o x, que é o valor que está lá dentro, por menos 1 para descobrir o módulo. Tá ok? Olha lá, 27. Qual que é o módulo de 27? É ele mesmo. Qual que é o módulo de menos 52? É o simétrico do menos 52, que é 52. Certo? Tudo bem? Então, esse daqui é o módulo. Além disso, para estudar os números inteiros, é importante a gente saber fazer as operações com eles. Saber somar número inteiro, subtrair, dividir, multiplicar, ok? E aí, quando eu somo dois números que são inteiros, seja um positivo e o outro negativo, o que vai dar o resultado? Então, galera, vamos lá, vamos pensar na soma. Quando você soma dois inteiros que têm o mesmo sinal, o que significa isso? Eu vou somar dois positivos ou eu vou somar dois negativos? Então, ó, quando você soma aqui em vermelho, é a soma representada, tá? Quando você soma dois positivos, o resultado vai ser positivo. E quando você soma dois negativos, o resultado vai ser sempre negativo, ok? Exemplo. Se eu pego 7 mais 20, eu estou somando dois positivos. Então, eu somo os dois e mantenho o sinal de positivo. Vai ser 27. Se eu somo o menos 2 com menos 6, eu também vou somar os dois. 2 e 6 dá 8, só que vou manter o sinal de negativo. Então, a resposta é menos 8. Vocês já estão acostumados a fazer esse tipo de continha, mas é legal a gente lembrar, dar um toque, para vocês ficarem espertos. Certo? E quando o sinal for diferente, Bisteca? Então, por exemplo, se eu somar um número positivo com um negativo ou vice-versa, ali, ó, somar com um sinal diferente, eu sei dar a resposta? Não. Tá certo? A resposta ela não é assim imediata, a gente não tem a certeza dela. Então, o que a gente vai fazer? Por exemplo, 25 somado com menos 20, certo? Toda vez que você for somar que os sinais são diferentes, você subtrai eles, na verdade.
Você vai pegar a diferença entre eles. Então, a diferença entre 25 e 20 é 5. E por que o resultado saiu positivo? Porque em módulo, o 25 ele é maior. Olha lá, o módulo de 25 é 25. O módulo de menos 20 é 20. Então, eu vou manter sempre o sinal do maior. Aí fica estranho eu falar para você manter o sinal do maior. É sempre manter o sinal do maior em módulo, tá bom? O módulo de 25 é 25 e o módulo de menos 20 é 20. Por isso que eu vou manter o sinal positivo. Olha outro exemplo. Menos 32 mais 29. Então, um é positivo, o outro é negativo. Então, eu vou pegar a diferença entre eles. A diferença de 29 para 32 é 3. Por que deu um negativo? Porque em módulo, o 32 é maior do que 29. Então, por isso que a resposta vai ser menos 3. Tá certo? Então, vamos lá. Para a gente fechar esse assunto da soma. Somar com o mesmo sinal permanece. E quando soma com um sinal diferente, vai permanecer o sinal do maior em módulo. Tudo bem? O conjunto dos números inteiros ele é fechado para soma. O que significa ser fechado, Bistec? Isso você pode anotar no caderno que é importante. Ser fechado significa que quando você soma dois números inteiros, sempre vai dar um outro número inteiro. Não vai dar um número que é de outro conjunto, como por exemplo dos racionais. Se você somar dois números inteiros, não vai dar um número com vírgula. É impossível isso, tá certo? Então por isso que a soma ela é fechada para os números inteiros, ok? Subtração. A subtração, pessoal, ela é uma soma, só que é você somar com o seu oposto, com o simétrico daquele cara. Então, se eu quero subtrair dois caras que são positivos, eu não sei o que vai dar. Se eu subtrair dois caras que são negativos, eu também não tenho certeza do que vai dar. Então, eu tenho que ver a situação. Então, por exemplo, 17 menos 2. Nesse caso, a subtração deu positivo. 17 menos 2. O 2 aqui é positivo e o 17 também. Então, é isso. Eu estou somando o 17 com o simétrico do 2, com o menos 2, certo? 17 menos 2 vai dar 15. Se eu pego, por exemplo, menos 2 menos o menos 6. Esse menos representa o simétrico. Então, o simétrico do menos 6 é o mais 6. Então, menos 2 mais 6 deu 4. Então, viu? Ó, se eu subtrair dois negativos, deu positivo também. Então, tem que tomar cuidado na hora lá. Poderia ter dado negativo, poderia ter dado positivo, como deu. Então, depende muito do sinal. E quando o sinal for diferente, também não sei, não posso afirmar nada. Então, se eu pego 5 menos o menos 20, é 5 e o simétrico do menos 20, que é 20, por isso que deu 25. Olha lá, ó, menos 2 menos 19. Isso é menos 2, que é negativo, subtraindo 19, que é positivo. Então, é menos 2 com menos 19, com o oposto de 19, vai dar menos 21. Certinho? Aqui também, para o conjunto dos inteiros, a subtração ela é fechada. Mesma coisa da soma. Significa o que ser fechada mesmo? Que quando eu faço a subtração de dois números inteiros, sempre vai dar um número inteiro. Tá ok? Multiplicação e divisão. Aí vai usar aquelas regrinhas famosas que vocês amam na hora de multiplicar números positivos e negativos. Então, quando tem o mesmo sinal, se você multiplica dois positivos, vai dar positivo. Multiplicou dois negativos, vai dar positivo. Dividiu dois positivos, positivo. Dividiu dois negativos, positivo. Então, quando tem o mesmo sinal, é mais. Multiplicou ou dividiu com o mesmo sinal, é mais. Certo? Brincadeirinha que a tia Teteia pode ter falado para você, né? No mais. Um amigo do meu amigo é meu amigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Nós dois queremos prejudicar meu inimigo, certo? Então, ó, 7 vezes 3.
7 positivo, 13, que eu falei, né? Eu falei 3. 13 positivo. Então, 7 vezes 13 vai dar um número positivo, 91. Menos 48 dividido por menos 6. 48 dividido por 6 vai dar 8. Dois números negativos dividido vai dar positivo. Beleza? E quando o sinal for diferente? Aí, ó, mais vezes menos vai dar menos. Mais dividido por menos também vai dar menos. E o contrário também vai. Tá bom? Então, aqui, ó, quando o sinal é diferente, vai ser menos. O amigo do meu inimigo é meu inimigo. Tá? Então, ó, 5 vezes menos 20 vai dar menos 100. Menos 32 dividido por 2 vai dar menos 16. Certinho? O conjunto aqui, presta atenção e anota. É fechado apenas na multiplicação. Divisão, não. Porque lembra que para ser fechado, a operação tem que dar sempre o número inteiro, no nosso caso aqui na aula de hoje. Quando eu multiplico dois números inteiros, o resultado sempre vai ser um número inteiro. Já a divisão eu não tenho certeza. Na divisão, por que ela não é fechada? Porque se eu divido, por exemplo, 4 por 5, vai dar 0,8. Então eu peguei o 4, que é inteiro, dividi pelo 5, que é inteiro. E a resposta não é inteira, é um número decimal, que é dos racionais, que a gente ainda vai estudar. Então, por isso que a divisão ela não é fechada para os inteiros. Então, de resumo das operações, o que a gente tem? A soma, a subtração e a multiplicação, elas são fechadas dentro do conjunto dos inteiros. Significa que quando você faz essas operações, sempre vai dar um número inteiro, tá? A divisão não. Tranquilo então com as operações que a gente viu, soma, subtração, multiplicação, divisão. A gente vai fazer aqui, ó, uma observaçãozinha sobre potenciação. A gente sabe que a potenciação, ela é o quê? Um A elevado a N é o A multiplicado a ele mesmo, N vezes, o número de vezes que o expoente mandar, né? E aí, com números inteiros, a gente tem que ficar ligado. Se a base da potenciação for um número inteiro, tem algumas regrinhas para a gente prestar atenção lá. Então, por exemplo, A elevado a N, certo? Se o A for positivo, se ele for maior que zero, então o resultado de A elevado a N também vai ser positivo. Então, vamos lá, ó. Se a base da potência for positiva, a potência ou resultado dela também vai ser positiva, independente do expoente, ok? Já se a base da potência for negativa, eu tenho que ficar ligado no expoente. Se a base for negativa e o n for um número par, então o resultado da potência é positivo. Se a base for negativa e o expoente for ímpar, então o resultado, a potência, vai ser negativo. Olha lá, exemplo. Se eu tenho 5 elevado a 3, o que é 5 elevado a 3? É 5 vezes 5 vezes 5. Vai dar quanto? 125. Então, ó, perceba. A base é o 5, positivo. Elevado a um número qualquer, vai ser sempre positivo. Menos 2 elevado a 4. Olha aqui, ó. Negativa a base da minha potência. Só que ela está elevando a número par. Então, se eu tenho um número negativo elevado a par, então eu vou ter como resposta um número positivo. Por quê? O que é menos 2 elevado a 4? É o menos 2 vezes o menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 4 vezes. E aí, toda vez que a quantidade de sinais aqui de menos for par, na hora de multiplicar, isso vai dar mais. Porque, ó, menos vezes menos, mais. Menos vezes menos, mais. O mais que deu vezes menos, menos. E o menos que deu vezes o último menos vai ficar mais. Então, se a base for negativa, expoente par, o resultado é positivo.
Se a base for negativa e o expoente for ímpar, você vai perceber que o resultado da potência vai ser negativo. Certo? Então, ó, menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7, menos vezes menos, mais vezes menos vai dar menos, por isso que vai dar. Então, toda vez que a quantidade de negativos for par, num produto é mais, e a quantidade de negativos no produto for ímpar, vai dar menos. Certinho? Cuidado, muito cuidado com isso, ó. Menos o 7 ao quadrado não é o menos 7 ao quadrado. Aqui você percebeu que a diferença, por exemplo, do último exemplo para esse, é que aqui está com o parênteses e aqui não. Quando está com o parênteses, o menos vai multiplicar junto. Quando não está, não vai multiplicar. Por quê? O que é menos o 7 ao quadrado? É o simétrico de 7 ao quadrado. Certo? Então, se eu fosse resolver menos 7 ao quadrado, isso vai dar menos 49. O simétrico de 7 ao quadrado. Toda vez que você lê assim, ó, sem o parênteses, vamos combinar de ler assim. O oposto de 7 ao quadrado. Então, o que é o oposto de 7 ao quadrado? 7 ao quadrado é 49. O oposto de 49 é menos 49. Com parênteses, então, fica ligado nisso, tá? É só quando o expoente for par que a gente deve ficar ligado. Porque no expoente ímpar, mesmo errando, a gente acerta, tá? Mas quando o expoente for par, a gente tem que ficar ligado, tá ok? Tá ok? Galera, é isso. Aí eu fui lá para a apostila, eu esqueci de anotar a página hoje. Vou fazer os exercícios para vocês que estão lá propostos para a aula, tá bom? Então ele diz assim no primeiro: faça o que se pede nos itens a seguir. Em um termômetro, quantas unidades inteiras há entre menos 15 graus e 8 graus? Você vai subtrair. Você vai fazer 8 menos o menos 15 para ver quantas unidades inteiras que tem. Porque lembra que o zero é o ponto de simetria. Então o 8 ele vai estar do lado positivo. Então entre o 8 e o 0, 8 unidades. O menos 15 vai estar do lado negativo. Entre o menos 15 e o 0, eu vou ter 15 unidades. Então o total de unidades vai ser a soma deles. É uma outra maneira de pensar. Mas se você quer ver a quantidade de unidades também, você pode subtrair. Então 8 graus menos o menos 15, né? 8 graus e o oposto do menos 15 vai dar 8 graus mais 15. Então eu vou ter 23 unidades inteiras, tá bom? Ele perguntou unidades, porque entre o menos 15 e o 8, números inteiros existem 24. Porque aí a gente tem que acrescentar o zero se ele quer saber qual é a quantidade de números inteiros, tá bom? Porque vamos pensar comigo, o que eu falei para você? Entre o 0, se você pegar o 0 até o 8, você vai ter 8 unidades, né? Que é o 1 até o 8, 8 unidades. Do 0 até o menos 15, você vai ter 15 unidades, ok? Aí, se você quer saber a quantidade de números, de um lado você vai ter 8, do outro lado você vai ter 15. E aí a gente soma mais um por causa do 0 que ficou ali, tá bom? No caso, ele queria só saber as unidades inteiras, ok? B. Quantos números inteiros tem módulo menor ou igual a 2016? Isso é bem legal, galera. Eu fiz uma reta, eu representei aqui o 0, que é o nosso eixo de simetria. Eu vou pôr 2016 de um lado e vou pôr o seu simétrico do outro. Você pode fazer isso, não precisa respeitar a unidade bonitinha, só uma representação aqui pra gente. Galera, ele quer que seja menor ou igual a 2016, né? Menor ou igual a 2016. Então, menor ou igual a 2016 seria todo mundo aqui, ó, que está à esquerda dele. Aí você vai falar então, ué, senhor, então tem infinitos, porque do 2016 para a esquerda aqui vai ter infinitos.
Mas nem todos esses infinitos vão ter um módulo menor que o 2016. Porque, galera, vamos pensar aqui, por exemplo, no menos 2020. Peguei qual é o nosso ano. Cara, qual é o módulo do menos 2020? O módulo do menos 2020 é 2020. E 2020, o resultado do módulo, é maior do que 2016. Então, ele não pode. Então, todos os caras que estão aqui à esquerda do menos 2016, todo mundo que está à esquerda dele, vai ter um módulo maior que eles, que o 2016. Então, quem tem um módulo menor ou igual é a galera que está entre o 2016 e o menos 2016. Todo mundo que está nessa faixa aqui, ó, tem um módulo menor ou igual a eles, certo? Então, ó, eu vou fazer 2016 menos o menos 2016. Então, ó, aquilo que eu falei para você, ó, aqui está o zero. Desse lado, eu tenho 2016 valores. Desse lado, eu tenho 2016 valores, certo? Então, 2016 mais 2016 vai dar 2016. Aí, olha, quer saber quantos números inteiros, viu? Falei com você e ia chamar atenção. Então, a gente tem que somar mais um por causa do zero. Então, vou colocar aqui, ó, mais um. Então, nossa resposta vai dar 4.033, viu? Chamei a atenção de vocês para isso. E aí, eu já tinha esquecido de colocar ali. Então, vamos lá. Do 0 até o 2016, eu tenho 2016 valores. Do 0 até o menos 2016, eu também tenho 2016 valores. E aí eu somo mais um por causa do zero. Tá certo? Então, quantos números inteiros são 4.033? Tá bom? Letra C, porque tem A, B, C e D, né? Ele quer que você diga qual o oposto de menos 2016 produtos aqui e aqui o menos 8. Vamos lá então para essa letra C. Eu desenhei ali para vocês. Galera, como é que eu vou fazer esse 2016 produtos aqui, ó? Foi aquilo que a gente estava conversando. Quando eu multiplicar um número negativo, uma quantidade de vezes par, o que isso vai dar? Vai dar um número positivo. Se eu multiplicar um número negativo, um número de vezes ímpar, vai dar negativo. Então, ó, isso daqui multiplicado 2016 vezes, vai dar mais. Então, mais com menos 8 vai dar menos 8, certo? Mais vezes menos 8 vai dar menos 8. Aí ele quer o oposto disso. O oposto de menos 8 é 8. Beleza? Tem que ficar atento no que o enunciado fala, certo? Letra D. Calcule o valor de menos, aí vem módulo de mais menos x, 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 2017 parcelas. Dentro do módulo, mais aqui. Galera, aqui, ó, se eu fizer, isso daqui vai dar 2017x negativo. Porque, vamos lá, ó, mais com menos vai dar menos x, menos x, menos x, menos x. Quantas vezes que o menos x vai aparecer aqui? 2017. Então, eu vou pegar aqui e vou ter menos 2017x dentro do módulo. Como está dentro do módulo, vai ficar mais. Eu coloquei até entre parênteses. Esse menos que está aqui é o menos que estava fora já. Certo? Então, eu vou ter menos 2017x mais x, porque o módulo de menos x é x. Então, eu vou ter menos 2016x. Então, o valor disso é menos 2016x. Certinho? O spoiler ali. Certo? 2. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Se módulo de M é igual ao módulo de N, então M é igual a N
com m e n pertencente aos inteiros. Isso é verdadeiro ou falso? Como eu já dei o spoiler, eu vou colocar ali. É falso. Ué, senhor, mas se o módulo deles são iguais, eles têm que ser iguais também. Não. Por quê? Se o m for 4, qual é o módulo de 4? 4. E se o n for menos 4, qual é o módulo de menos 4? 4. Eles têm o mesmo módulo, mas nem por isso eles vão ser iguais, eles são simétricos. Aqui não vale a pena porque o m e o n podem ser iguais, mas um pode ser o simétrico do outro, porque está dentro do conjunto dos inteiros. Se fosse dentro do conjunto dos naturais, que não existe o oposto simétrico dos positivos, aí seria verdadeiro, tá bom? O valor de raiz de menos 25 é um número inteiro. Cara, isso não. A gente nem conversou disso, vocês vão ver mais profundo com o Júlio em potenciação. Não existe a raiz quadrada de número negativo. Não existe. Dentro do conjunto dos inteiros, você só tem a raiz quadrada de um número positivo. De número negativo, não. Então, a raiz quadrada de menos 25 não é o menos 5. Toma cuidado com isso. Vocês vão aprender isso lá no terceiro ano, que é o conjunto dos números complexos. Aí vocês vão conseguir fazer a raiz quadrada de um número negativo. Por que que não existe a raiz quadrada de um número negativo? A raiz quadrada de 4, por exemplo, por que que a raiz quadrada de 4 é 2? Porque 2 ao quadrado deu 4, certo? Cara, quando você eleva um número a um expoente par, que foi o que a gente viu na aula, o que que vai dar? Seja ele positivo ou negativo. Qualquer base positiva ou negativa elevada a par, sempre vai dar positivo. Então não tem como dar um número negativo. Por isso que não existe a raiz de número negativo. Tá bom? Dado n, um número inteiro qualquer, n ao quadrado vezes n ao quadrado menos 1 é sempre divisível por 12. Vamos ver? Então ali, ó, n ao quadrado vezes n ao quadrado menos 1. Cara, aqui a gente vai fazer por tentativa e erro. Vamos lá? Para n igual a 0, o que a gente vai ter? 0 ao quadrado vezes 0 ao quadrado menos 1. 0 ao quadrado, aqui ó, vai dar 0. E aqui vai dar menos 1. 0 vezes menos 1 vai dar 0. E 0 é divisível por 12. Porque lembra da aula de divisibilidade? O 0 é divisível por qualquer coisa. Ele é o divisível universal. E o 1 é o divisor universal, tá? Se o n for 1, também vai dar 0. Porque 1 ao quadrado vezes 1 ao quadrado menos 1, aqui dentro do parênteses vai dar 0, vezes o 1 vai dar 0. Se eu fizer para n 2, 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 4, menos 1, 3. 4 vezes 3, 12. Então vai dar divisível por 12. Se for 3, 3 ao quadrado, 9. 3 ao quadrado menos 1, 8. 9 vezes 8, 72. Cara, você percebeu aqui, ó. Lembra da regra de divisibilidade do 12? Não, porque eu não ensinei. Verdade, eu fui até o 11 com vocês, mas vamos lá. Quando que o número... Acho que eu comentei no vídeo, sim. Quando que o número é divisível por 12? Quando ele for divisível por 4 e por 3. Aqui sempre vai dar um produto que é divisível por 4 e por 3. Olha lá, no primeiro deu 4 vezes 3, no segundo deu 9 vezes 8. O próximo, que vai ser o 4, né, vai dar 4 ao quadrado, que é 16, que é divisível por 4. 16 ao quadrado menos 1 vai dar 15, que é divisível por 3. Então, como vai dar um produto de dois números que são divisíveis por 4 e 3, sempre vai ser divisível por 12. Então, a gente pode afirmar que isso é verdadeiro. Belezinha? O outro ali, ó, já soltei spoiler. Seja n o menor inteiro positivo para o qual n sobre 2, n sobre 3, n sobre 4, até o n sobre 9, são números inteiros. O produto dos algarismos de n é zero. Desculpa, eu vou ler de novo. Seja n o menor inteiro positivo para o qual.
O n é um número inteiro que ele é divisível por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E ele quer descobrir qual é o valor do n, sendo ele o menor valor dele. A gente vai calcular o MMC de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Porque o menor cara que é divisível por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 é o MMC deles. Então eu fiz aqui ó, a decomposição que a gente aprendeu. E aí eu vou multiplicar tudo. 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo, que dá 8. 3 vezes 3, 3 ao quadrado, que dá 9. Vezes 5 vezes 7 vai dar 2.520. 2.520 é o n. Aí ele fala assim, o produto dos algarismos de n é 0. Vamos multiplicar os algarismos de n. Os algarismos de n são 2, 5, 2 e 0. Então 2 vezes 5 vezes 2 vezes 0 vai dar 0 mesmo. Então essa alternativa é verdadeira. E o último é uma expressão. Olha lá, ó. Vamos lá então? Vamos fazer por partes. Vamos olhando aqui e vamos lá. Lembra para não cair aqui no macete. Como é que a gente vai ler isso daqui, ó? Simétrico de 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. Então vai dar menos 36. Dividido por 18. 4 elevado ao cubo. 4 vezes 4 vezes 4, 64. Dividido por menos 2 elevado a 5. Negativo elevado a número ímpar, né? Vai dar negativo. 2 elevado a 5 é 32. Então vai ser menos 32. Menos conchete. Menos 1 elevado a 7, que é ímpar, vai dar menos 1. Se fosse par, menos 1 elevado a par, vai dar 1, tá? Vezes o menos 5. Menos, olha lá, ó, o oposto de 3 ao quadrado, então é menos 9. Menos 2 vezes menos 7. Ok? Aí agora a gente vai resolver só o que é divisão ou multiplicação. Então, ó, menos 36 dividido por 18 vai dar menos 2. Copio mais. 64 dividido por menos 32 vai dar menos 2. Lembra, ó, positivo dividido por negativo. Vai dar negativo. Menos. Abre o conchete. Menos 1 vezes menos 5, mais 5. Menos o 9 está avulso ali, porque primeiro eu tenho que fazer essa multiplicação aqui, ó. Menos 2 vezes menos 7 vai dar 14. Ok? Vamos deixar esses dois carinhas aqui quietinho e vamos resolver aqui dentro. Então, ó, 5 menos 9 menos 4 mais 14, que vai dar menos 10. Certinho? Na verdade, menos 4 mais 14 vai dar 10, mas como tem um sinal aqui na frente, então vai ficar menos 10. Menos 2 mais o menos 2 vai dar menos 4, com menos 10, menos 14. E aí ele falou que o resultado dessa expressão é menos 14, então ela é verdadeira. Certo, meus amores? Tudo bem? Tranquilinho? Então, beleza. A soma de todos os números inteiros e positivos de A e B que satisfazem a igualdade A ao quadrado menos B ao quadrado igual a 15 é... Antes da gente resolver, eu vou lembrar aqui com vocês de um produto notável, que é o A ao quadrado menos B ao quadrado, que é a diferença entre dois quadrados. O que é isso? É o A mais B vezes o A menos B. Então, ó, A ao quadrado menos B ao quadrado é igual ao produto da soma de A com B pela diferença de A com B, tá? A gente vê essa parte em fatoração. É que infelizmente a gente não chegou, mas no nono ano vocês tiveram isso. Sendo assim, como ele falou que A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a 15, no lugar de A ao quadrado menos B ao quadrado, eu vou escrever essa expressão. A mais B vezes A menos B igual a 15. Certo? Meus amores, você concorda que aqui eu tenho um produto de A mais B vezes o A menos B? Vamos escrever o 15 na forma de produto. Então, ó, por exemplo, A mais B vezes A menos B, 15, você concorda comigo que poderia ser 15 vezes 1? Sim? Se for assim, eu posso chegar à conclusão que A mais B é 15 e o A menos B é 1. E aí eu tenho esse sisteminha.
E aí, resolvendo esse sisteminha, ó, eu vou somar aqui. Então, eu vou ter que A mais A é 2A, B com menos B vai cancelar, e 15 mais 1, 16. Eu vou descobrir que o A é 8. Se o A é 8, eu substituo nessa equação, por exemplo, o A, e vou descobrir que o B vale 7. Mas aí você deve estar se perguntando, mas quem garante que o A mais B é 15 e o A menos B é 1? Não poderia ser o contrário? Poderia, você tem razão. Vamos fazer o A mais B sendo 1 e o A menos B sendo 15. Você vai resolver, o A vai dar o mesmo valor, 8. Só que o B muda. O B vai dar menos 7. Certo? Então, a gente descobre que se o A for 8 e o B for 7, e substituir aqui, ó, vai dar 15. Ou se ele for 8 e menos 7, também vai dar. Só que 15 vezes 1 não é a única forma de ter o produto 15. Pode ser 3 vezes 5 também. Então, eu vou ter A mais B igual a 3 e A menos B igual a 5. Aí, somando aqui, eu vou descobrir que o A é 4. Substituindo numa equação, eu vou descobrir que o B é menos 1. Mas pode ser o contrário também. O A mais B ser 5 e o A menos B, aqui, perdão, galera, para ser menos, a gente já conserta na hora, porque aqui, quem sabe, faz ao vivo, ô louco, bicho, certo? É que travou o computador, eu travei junto com ele. Aqui é menos. A gente já tinha feito tudo aqui. Olha lá, o A mais B pode ser 5 e o A menos B pode ser 3. Aqui também saiu, mas aqui era negativo. Daqui a pouco eu conserto. Então, a gente vai ter que 2A é igual a 8. Então, o A vai ser o mesmo, que é 4. E o B, ele vai ser 1. Aí, ele quer isso, ó, a soma de todos os números inteiros positivos. Então, os positivos a gente tem 8, 4, 8, 4 e 1. E o 7 também. Olha lá, ó, porque na solução a gente teve 8, 7, menos 7, 4, menos 1 e 1. Então, para a nossa resposta, os positivos são 8, 7, 4 e 1. Então, a resposta correta, que a soma deles vai dar C. Não precisa repetir o 8 nem o 4, você somar ele duas vezes, porque ele só quer a soma dos inteiros que satisfazem. O 8 satisfaz, apesar de satisfazer duas vezes, mas ele satisfaz, a gente conta como uma só, tá? Beleza? Aqui, ó, deixa eu arrumar aqui para ficar bonitinho. Esse cara aqui, ó, é menos, e ninguém me avisa. Certo? Alguma dúvida? Qualquer coisa me fala depois, tá? Então, como solução, a gente encontrou 8, 7. O 8, aí eu não repito, e menos 7. 4, menos 1. 4, eu não repito, e 1. Essa é a solução da equação. E aí, quais são os positivos? 8, 7, 4 e 1. Fechou? Vamos lá, considere a expressão J igual a 1 menos 2 mais 3 menos 4 mais 5 menos 6 mais 7 menos 2, 2015 menos 2016. Vai ficar somando assim, ó, mais 9 menos 10 mais 11 menos até chegar no 2016. Então esse daqui é o J, certinho? Eu sei que 1 menos 2 dá menos 1. 3 menos 4, menos 1. 5 menos 6, menos 1. 7 menos 8, menos 1. 9 menos 10, menos 1. E aí, até o 2015, vai dando menos 1. Você viu que eu fui subtraindo aqui, ó, de 2 em 2, e aí tudo vai dar menos 1? Quantas vezes que eu vou somar esse menos 1? Eu vou somar 2016 vezes? Eu vou somar a metade, porque eu tava, para chegar na resposta do menos 1, eu usei de 2 em 2. E no total o J tem 2016. Então, ó, 1 menos 2 deu uma resposta. 3 menos 4 deu uma. Então, de cada dois termos que eu tenho do total, deu uma resposta. Então, isso daqui vai dar menos 1008. Seria a metade de 2016. Então, a gente acabou de descobrir que o J vale menos 1008.
Aí agora a gente substitui no que ele pede, ó. Na letra A raiz do simétrico de J dividido por 7. Então vai ficar assim, ó, menos o menos 108 por 7. Eu dividi lá o 1008 por 7, deu 144. A raiz de 144 é 12. A raiz da raiz quadrada de menos 16J sobre 63. Então vai ficar menos 16 vezes menos 1008 sobre 63. Vai ficar 16 vezes 1008 sobre 63, certo? Eu dividi o 1008 por 63, que dá 16. Então vai ficar 16 vezes 16, então eu vou ter 16 ao quadrado. A raiz de 16 ao quadrado é 16. Como tinha outra raiz fora, a raiz de 16 vai ser 4. Certo? E pra gente encerrar, tem esse último exercício aí que é o 5, que ele diz assim: o número 8.645 pode ser fatorado como o produto de dois números inteiros e positivos menores que 100. A soma desses dois números é fatorar o 8.645. Ele pode ser escrito como dois números menores do que 100. Vamos fatorar ele para ver quais são os números primos dele. Então vamos lá, 8.645 vai dar para dividir por 5, vai dar 1.729, por 7, 247, por 13, 19 e 19, 1. Ou seja, 8.645 é a mesma coisa que 5 vezes 7 vezes 13 vezes 19. Aqui eu tenho 4 termos que são menores do que 100. Mas ele quer escrever isso com 2 só. Aí, galera, a gente tem que combinar esses daqui entre eles. Então, por exemplo, poderia ser 5 vezes 7 vezes o produto de 13 vezes 9. Só que, se eu fizer 13 vezes 19, vai dar maior que 100. Então, furou. Eu posso combinar, por exemplo, 7 vezes 13 e 5 vezes 19. Vamos lá, se eu fizer 5 vezes 13, 5 vezes 13, isso vai dar 65. Só que 7 vezes 19 vai passar de 100. Você está entendendo? Dos 4, eu estou multiplicando entre eles de 2 em 2 para saber quais são os dois inteiros menores do que 100 que multiplicados dão 8.645. Então eu descobri que eu vou fazer 5 vezes 19, que vai dar 95, e 7 vezes 13, que vai dar 91. Então aqui eu tenho dois números que multiplicados, e eles são menores do que 100, dá 8.645. Ele quer a soma deles. Então 95 mais 91 vai dar 186, letra B. Certinho, meus amores? Daqui a pouco tem mais um pouquinho de geometria, mais um pouquinho de bisteca, né? Overdose de bisteca nessa manhã de quinta. Mas amanhã é feriadinho para vocês. Então fiquem com Deus, estou com saudade de todos e até a próxima.